Olá, eu sou a Júlia e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos mergulhar na literatura brasileira do século XX e também vamos explorar a produção lírica de João Cabral de Melo Neto e a narrativa de Guimarães Rosa, como forma de trazer a intertextualidade e a multimodalidade na literatura. O meu trecho escolhido de João Cabral de Melo Neto foi do poema Morte e Vida Severina, que é muito bem conhecido, e o trecho seria O cego que vê, o surdo é o que ouve. Esse trecho traz a força da linguagem do João Cabral de Melo Neto, que é marcado pela formalidade e pela preocupação com a densidade da palavra que ele sempre trouxe. No contexto da produção lírica da segunda metade do século XX no Brasil, eles valorizavam a objetividade, assim como a busca por uma linguagem que traduza a realidade social, sem o lirismo sentimental. Por isso, o João Cabral sempre trabalhou com imagens concretas e com essas temáticas que são mais sociais. Ele sempre revelou a dureza da vida nordestina, enquanto criava uma estética quase rigorosa. A obra dele foi inserida em um momento de experimentação formal, quando os poetas buscavam inovar na tradição e refletir sobre a pobreza, a injustiça social e essa relação da linguagem e da realidade da época. Dessa mesma forma, eu também trouxe o Guimarães Rosa em romances como O Grande Sertão, que vai explorar o sertão brasileiro como um tipo de espaço-conflito, cheio de metáforas e de linguagens que foram inventadas. Mas a produção de romance no Brasil ao longo do século XX mostrou esse tipo de evolução, o regionalismo romântico que eu trouxe até agora, assim como uma complexidade da psicologia. Por isso que o universo do Guimarães Rosa combina tanto com a realidade e o simbolismo, que ele sempre vai estabelecer uma narrativa onde o tempo e o espaço vão se entrelaçar. Ele sempre quer refletir o olhar do autor sobre a condição humana e sobre a cultura brasileira, que ele também está inserido. Mas a literatura brasileira, tanto na poesia do João Cabral quanto na prosa do Guimarães Rosa, vai acabar dialogando com outras obras. Então, essa intertextualidade vai acabar se manifestando, até na forma como os autores vão incorporar essas referências culturais que eles trazem, como nos mitos, na linguagem popular e até outros textos literários. E dessa forma a gente vai considerar uma discussão sobre a intertextualidade e a multimodalidade que eles trazem. Quando nós consideramos essa multimodalidade, a gente vai perceber que essa intertextualidade vai se estender para além do verbal. Essas imagens, os sons, o ritmo e esses outros códigos comunicativos que eles trazem vão dialogar com o texto. Como, por exemplo, o Morte e Vida Severina já foi adaptado para o teatro, para a música, para o cinema, para tanta coisa. E isso evidencia, como a obra literária ela vai se conectar para diferentes formas de linguagem e de modos de expressão. Assim a gente vai ampliar o impacto do que era apenas um texto, Mas com essa análise da obra do João Cabral de Melo Neto, não tem como você ignorar que é uma literatura marcada pela consciência social, porque diferente de muitas outras obras que vão se apoiar só em sentimentos que são subjetivos ou até ornamentais, que são criados, o João Cabral de Melo Neto ele vai trazer imagens, ele constrói a paisagem dele. Ele pede, vai quase exigir que o leitor preste atenção e até reflita sobre as obras dele. Por isso que a poesia dele não é feita para ser só lida, Ela é feita para ser experienciada. Ela vai desafiar o leitor a enxergar a realidade social do Nordeste, que pode muito bem não ser a realidade da pessoa, E dessa forma o leitor precisa compreender a desigualdade e a dureza da vida das pessoas que são do Nordeste, assim como a resistência que ele sempre traz nas obras dele. Todos esses pequenos detalhes das obras dele fazem com que a obra dele não seja fria. A obra dele vai revelar a humanidade, porque cada uma das palavras ela é escolhida como se ela quisesse transmitir verdade e impactar a pessoa que está do outro lado. Quanto ao Guimarães Rosa, é mais pessoal, mas ele me impressiona pelo domínio da linguagem dele. Todos os personagens dele são muito complexos, psicologicamente falando. Então, ele vai falar do sertão, mas ele vai transformar um sertão em um espaço mítico. É um espaço criado, mas é humano, onde vai ter conflito tanto externo quanto interno. Então, a escrita dele ele vai convidar a gente a pensar sobre essa condição humana, assim como sobre escolhas, destino, moralidade. Eu sempre pensei que ele criava um diálogo entre o que era real e o que era a simbologia dele.
Mas dessa forma, os dois autores vão mostrar a forma que a literatura consegue transcender o tempo e os dois vão trazer como o poema ou o romance não acaba no papel, né? Ele pode se transformar em teatro, música, cinema, sem deixar de ser relevante. E é por isso que essa forma de diálogo e essa capacidade, né, de diálogo com essas mídias faz com que a literatura do século XX continue viva até hoje, quase como forma de influenciar os artistas atuais a perceber a arte atual como uma forma de compreensão social, como uma arte mais existencialista. Dessa forma, eu finalizo o podcast, agradecendo a atenção de quem acompanhou até aqui e principalmente incentivando a quem não conhece ainda as obras de ir atrás e pesquisar melhor sobre, porque são obras fenomenais.